iniciar uma introdução ao exame psíquico. Tá? É muito importante da gente conseguir fazer um bom exame psíquico quando a gente está no processo de cuidado de alguma outra pessoa, porque é muito importante a gente olhar para os aspectos físicos e psíquicos de todo atendimento, psicossociais de todo atendimento. Não se tem um contato total e um cuidado pleno do paciente sem que a gente faça um bom exame psíquico dele junto. Nessa introdução ao exame psíquico, a introdução ao exame do estado mental, a gente vai também falar um pouco sobre isso, para depois, no final, a gente falar sobre o raciocínio sindrômico que a gente tem que ter. A biografia que a gente utilizou, e a gente utiliza aqui no curso, é a introdução à avaliação psiquiátrica da Ana Oda, do Paulo da Galarondo e do Cláudio Banzato, tá? É um livro lá do pessoal lá da Unicamp, que é utilizado para a introdução ao assunto. O capítulo 2, tá, é o que a gente vai versar nesse breve comentário sobre ele. Obviamente que a leitura da obra, com todo o tempo, com toda a calma, é fundamental. Tá? Primeiramente, quando a gente pensa em exame psíquico, quando a gente está começando um exame psíquico, vai vir o pensamento de o que aconteceu com essa pessoa, o que evento que ocorreu ali em sua vida, né? Então, você vai buscar informações, né? Selecionar de forma adequada quais as perguntas você vai fazer, e escolher qual momento que você vai fazer as perguntas, o momento de perguntar, assim, quando que você vai ficar em silêncio, que vai, quanto que vai ouvir, quanto que vai falar. Isso exige um pouco de técnica, que com o tempo você vai aprendendo a fazer isso, para cada exato momento que você ouve, cada exato momento que você faz perguntas e tenta esclarecer coisas a mais, tá? Primeiramente, assim, é muito importante a gente conhecer a pessoa do paciente, tá? Quem que é? Você sempre vai perguntar, né? Quem que é que está ali? O que você está avaliando, né? Qual a sua história de vida? Então, como é que se estrutura e qual que vai ser a subjetividade por trás daquela pessoa, assim? O que tem de específico naquela pessoa, tá? O exame do estado mental, ele vai tirar uma fotografia do paciente. Você vai ver ali naquele exato momento como é que está a pessoa ali, tá? Como que está seu comportamento, como que está seu estado emocional, assim, em que momento que ela se encontra, né? Então, você conhece a biografia, você conhece o autor e você tenta saber naquela obra, naquele exato momento, como é que está o estado dele. Então, como é que ele está fazendo isso, tá? Ao longo da avaliação, você vai formular uma impressão geral, um aspecto geral, global daquela pessoa. Você vai, de alguma forma, tentar construir uma ideia global daquilo. E aí você vai visualizar o paciente inicialmente e aprender o que ele vai comunicar, seja por palavras ou comportamentos não verbais. Então, tem um processo de ver, ouvir e pensar o que está acontecendo, sabe? Então, primeiro se ouve, né? O que você está ouvindo e o que você está vendo. E com isso você vai elaborando pensamentos sobre aquela impressão, assim, para que você construa um raciocínio sobre tudo que for conversar, tá? De uma forma mais sucinta, a gente pode fazer uma breve sistematização e revisão didática de todo o exame psíquico, assim. Quando a gente sistematiza para a gente entender melhor o que está acontecendo, né? Então, a gente tem a cognição básica como um dos elementos, a regulação afetiva basal e a relação com a realidade como desses três elementos que vão formar o exame psíquico. É, lembrando que a gente sempre está falando de uma forma mais didática, que uma função vai conversar muito com a outra, tá? Quando a gente fala de personalidade, a gente está falando do todo integrado. A gente não está falando de alguma função psíquica específica propriamente. É de como isso se integra no todo, seja na cognição, no afeto ou na relação com a realidade, tá?
cognição básica, a gente pode dividir ela em consciência, que é o estado no qual a pessoa se encontra e que é a primeira questão que a gente vai avaliar se a pessoa está acordada ou dormindo, se a consciência está presente e sem alteração. Ela é dimensional, não é sim ou não. A pessoa pode ter rebaixamentos leves de consciência. Para o pleno exame do atendimento do paciente e que você tem um exame psíquico correto, a consciência tem que estar plena. Então a pessoa tem que estar vigil, ela tem que estar ali com a consciência clara, lúcida, tá? A atenção já se divide em foco da atenção, que a gente chama de tenacidade, e propriamente a vigilância, a gente perceber, enquanto estamos prestando atenção em algo, que o ambiente também ali está presente, que um barulho ali irá nos chamar a atenção. E a gente chama isso de vigilância. Então, temos o foco e a vigilância. A orientação diz respeito para exatamente onde a gente está e qual é o exato momento. Então, ela se divide em tempo e espaço. A gente se orienta em relação a nós mesmos também. Então, a gente se orienta alo e autopsiquicamente. Na orientação alopsíquica do meio externo, a gente tem que ver no tempo e no espaço, tá? A memória a gente pode subdividi-la nas formas na forma que essa memória se expressa em categorias, como memória de trabalho, memória implícita e memória explícita, assim como a gente pode dividi-la na temporalidade dela, uma memória mais sensorial, uma memória de curto prazo, uma memória de um prazo um pouco maior. A inteligência, por sua vez, ela traz elementos importantes sobre o quanto a pessoa consegue lidar com problemas e o quanto ela consegue interpretar coisas. Então, é muito importante, na hora do vínculo com o paciente e na hora de dar as instruções e de conversar sobre os tratamentos, que a gente saiba a inteligência do paciente. E ela é medida, seja pela escolarização, pela capacidade de abstração, no qual a gente pergunta ditados e faz outras categorias, e tenta fazer comparações e categorizações para medir essa inteligência de uma forma mais ampla e não tão direcionada quanto, por exemplo, num teste cognitivo e tudo, num teste de inteligência propriamente. A linguagem, a gente pode dividi-la em fala e nas estruturas propriamente da linguagem, na semântica, na sintaxe, e que é como é que a gente estrutura essa linguagem, quanto na forma como os conteúdos que a gente dá para essas palavras. A gente vai olhar também o tom de voz, de como que modula isso, como que está a prosódia do paciente. Então, a gente vai ver esses elementos todos na linguagem, que é, de alguma forma, o espelho do pensamento, porque ela diz muito sobre como é que estão esses pensamentos. É por meio da linguagem que a gente tem acesso aos pensamentos dos pacientes e das pessoas que a gente está atendendo, conversando, tá? O pensamento, ele tem dentro da sua cognição básica também, tanto o ritmo que ele está, quanto a forma. A gente tem parte do pensamento nosso que ele está, que é o curso de qual a velocidade, se ele está pensando muito ou pouco, e qual a forma do pensamento. Se esse pensamento segue uma linha lógica, com encadeamentos, mantendo uma semântica conforme o que a gente esperaria naquela determinada língua, e se tem os conectores, ou se isso, de alguma forma, está fazendo vários desvios, com várias ideias, uma surgindo após a outra, ou as palavras estão soltas, os pensamentos não estão linkados um com o outro, seria a forma do pensamento. Isso é um processo muito cognitivo de como isso ocorre, tá? A gente pode considerar a regulação afetiva basal com a afetividade como um todo, que se divide em afeto e humor. O humor seria como se fosse o colorido que a gente dá à vida, né? Então, é como se fosse o exato momento que eu acordo, que eu me dou conta ali, que eu estou ali. Como é que está a percepção? É um estado mais interno ali daquele exato momento, assim. A percepção é de um dia que está
dentro de uma normalidade ou um dia que está com uma tonalidade mais escura, nos tons de cinza para preto e não tem muita variação, sem o contraste, ou é um, ou é um dia assim que está exuberante, cheio de ideias, como se estivesse tudo piscando e em neon, que a gente estivesse vendo para além das cores, ensolaradíssimo. Então, é, é como se fosse essa habilidade nossa de perceber esse afeto, tá? De perceber como é que a gente está em relação com o mundo interno e como que isso no mundo está nos repercutindo afetivamente, assim, tá? Então, e os afetos propriamente são essas emoções daquele exato momento. Então, naquele exato momento que eu estou representando um algo, eu estou com esse afeto, isso está compatível com o meu humor ou não? Isso está sendo possível? Eu estou, na hora que eu falo sobre um algo mais triste, eu estou realmente demonstrando essa tristeza? Isso eu consigo associar, isso passa para mim? Ou, por exemplo, ao mesmo tempo que eu estou lá chorando, rapidamente eu estou rindo, estava num momento rindo, isso está lábil ou não está? Isso está mudando de uma posição para outra. Então, o afeto diz respeito a esse exato momento daquele sentimento que tá ali naquele exato momento. Enquanto o humor seria mais esse tônus, essa coisa mais basal. A vontade ou conação, em alguns que podemos dizer, ela tem uma relação muito com, desde o impulso do querer, do desejo ali, até a execução, no qual se tem um arco dessa vontade que você sai desse impulso, desse desejo, passa por uma deliberação, um pensamento sobre isso, depois você toma uma decisão propriamente, né? Então, você realmente sabe o que quer fazer e aí tem a decisão. Dessa decisão que se passa a executar. A execução de nossas vontades, o ato de fazer as coisas, a gente pode chamar dessa execução de pragmatismo, que é a capacidade de executar nossos planos. Então, se eu quero abrir uma caneta, eu não tento no lado onde não está a tampa, eu tento no lado onde está a tampa. Isso é necessário um pragmatismo, necessário para escovar os dentes, para fazer qualquer atividade, abertura de botões e ah, fazer a introdução, depois o meio, depois o fim. Então, de alguma forma, isso exige um pragmatismo, uma estruturação da ação em si, da execução. A psicomotricidade vai ter relação afetiva e ela vai estar aumentada ou diminuída. E você vai perceber e olhar o quanto o paciente movimenta, o quanto aquela pessoa está tranquila, se aquilo está lento demais, se ele está rápido demais, está gesticulando muito ou não. Por fim, a relação com a realidade, a gente coloca a senso-percepção, que é a habilidade de perceber pelo nosso sensor, primeiramente captar pelo nosso sensório e depois fazer a interpretação e a percepção do que foi visto, foi sentido, foi ouvido. A gente tem as alterações da senso-percepção que são mais tradicionais e a gente não pode confundi-las com alterações do pensamento, do conteúdo do pensamento. A senso-percepção vai gerar alterações de ilusão quando se percebe um algo na presença de um objeto, você deforma ou vê de outra forma, faz uma ilusão em relação àquela coisa concreta, um barulho de um ventilador que está sendo interpretado como uma voz. Isso é uma ilusão daquele barulho. E se a voz vem sem a presença de nenhum outro barulho perceptível e não relacionado àquilo, você chama isso de alucinação, que vai ser diferente da ilusão. A gente tem o conteúdo, e aí, fazendo essa diferenciação, continuando nessa diferenciação, a gente tem o conteúdo do pensamento, que diz respeito a esse juízo de realidade que a gente faz. Então, a gente tem os conteúdos que a gente está pensando, e é aí, nesse exato momento, que a gente caracteriza os delírios. Os delírios é esse pensamento que foge dessa realidade, que foge do que os outros percebem como
presente para todos. Então, quando eu não compartilho com ninguém um determinado pensamento e aquilo, ninguém consegue me convencer daquilo, seja, por exemplo, de achar que todos os alunos que estão na sala, que vocês estão assistindo essa aula para investigar sobre minha vida. Então, isso seria um delírio paranoide, de que, na verdade, vocês não são estudantes, vocês são os investigadores da minha vida e que estão fazendo todo essas visualizações, e vão gerar visualizações no vídeo, justamente para me perseguir, para controlar tudo que eu faço. Isso é um delírio, e não propriamente alucinação e ilusão. É muito importante fazer essa diferenciação. A consciência do eu é a habilidade que a gente tem de saber que a gente é nós mesmos, então a gente conhecer que a gente tem uma unidade, que a gente é um só, né? Que a gente tem identidade, que a gente é um só, que tem humanidade, que meus movimentos são por mim mesmo, né? Eu tenho autonomia para decidir se eu movimento a mão ou não, e eu tenho também o meu limite. Vocês não sabem exatamente o que eu estou pensando se eu não falar. Quando eu fico em silêncio, não tem propriamente uma transmissão desse meu pensamento. Então, eu sei que meu corpo vai até tal lugar. Então, é os limites bem definidos desse eu. Saber a diferença entre o que é externo e o que é interno, tá? E a gente também avalia tanto consciência de morbidade quanto planos futuros do paciente. Consciência de morbidade vai nos ajudar a pensar como é que vai ser a adesão ao tratamento e de como é que esse tratamento vai ocorrer, tá? Então, realmente ter uma noção ajuda na adesão, ajuda na tentativa de cuidado melhor, tá? Para que a gente divide, né, numa forma mais, a gente tem algumas síndromes psiquiátricas na medicina, a gente sempre pega de sinais e sintomas para síndromes, e depois os diagnósticos. Então, a gente vai para essas síndromes psiquiátricas justamente para depois pensar os diagnósticos, tá? Então, a gente teria as alterações que seriam disrupções cognitivas, desregulações afetivas e a síndrome psicótica, tá? Dimensionar ali no paciente o quanto ele está organizado, o quanto ele está motivado para fazer as coisas, se aquilo motiva ele pouco ou não, se ele está reativo, se ele tá irritado com aquilo, se ele está apático com aquilo, e como é que está o movimento. Isso vai dimensionar no cuidado, isso vai ajudar a gente a cuidar do paciente. Então, se ele está desorganizado demais, eu preciso de dar suporte na organização. Não adianta a gente tentar elaborações muito grandes naquele exato momento da desorganização. É necessário uma organização primeiro, né? E saber se ele está motivado, quais são as motivações, se está para mais apático ou se está com muitas ideias, querendo muita coisa, tá? Então tem a questão de quão reativo é e da psicomotricidade, tá? Muito rapidamente eu vou falar quais são essas síndromes e em outros momentos a gente fala exatamente um momento para falar da disrupção cognitiva, para falar da questão afetiva e da síndrome psicótica. Tem o síndrome confusional aguda, né, que tem o nome de delírio, no qual há alterações de consciência primariamente, e isso faz com que a gente não consiga ter uma interpretação adequada do exame psíquico, e nas síndromes demenciais, o principal local que vai estar alterado é a cognição, tá? Podendo estar os outros juntos, mas o principal, o peso que a gente dá maior é para uma disruptura cognitiva, tá? Na desregulação afetiva, a síndrome depressiva, no qual o paciente está lentificado, está mais triste, está mais desanimado. A síndrome maníaca, que é o oposto disso, exaltação, aceleração de pensamento. E na síndrome ansiosa, que aqueles pensamentos ficam recorrentes, e aquele medo ali também se mantém, tá? Então, a síndrome ansiosa muda a psicomotricidade, muda a atenção, muda vários outros elementos, mas é uma desregulação afetiva. Na síndrome psicótica, temos uma síndrome psicótica transitória, que o juízo de realidade transitoriamente se alterou, e a síndrome de longa duração, que essa síndrome psicótica faz uma alteração de pensamento e de outras questões, como o afeto e coisas propriamente,
e que vai ter uma duração maior do que simplesmente um episódio psicótico agudo, tá? É só uma introdução, lembrar que o que eu estou ouvindo, eu vou esquecer, o que eu ver, eu vou lembrar, e o que eu fazer, eu vou aprender. Então, atende bastante paciente, conversa bastante, faz o exame psíquico, repete e faça isso uma prática, tá? Então, quando a gente vê o professor examinando um paciente, a gente lembra mais. A gente fica só na aula aqui, só no conteúdo, a gente acaba esquecendo, tá? Então, é fazer mesmo, os pacientes são nossos principais professores.